Olá, vamos analisar o artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015, tratando aí sobre essa questão toda de fundamentação da possibilidade do juiz decidir algo a respeito do processo com a consulta das partes. Então, artigo 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, o juiz não pode decidir. Está sendo endereçado o artigo 10 para um juiz, em casos que ele não poderá decidir em qualquer grau de jurisdição, ou seja, tanto faz se for um juiz de primeiro grau, que é um juiz singular, como o juiz de algum tribunal, no caso, algum desembargador, ou ministro da STJ, ou qualquer grau de jurisdição, quer dizer que pode ser qualquer juiz, qualquer magistrado que for decidir a questão, não poderá decidir a respeito de algo, ou seja, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Então, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Então, se as partes não puderam se manifestar sob determinado fundamento, o juiz não pode decidir com base nesse fundamento que as partes tiveram aí essa oportunidade. Então, quando o juiz for julgar algo, ele não poderá usar fundamento que as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo em qualquer grau de jurisdição, e mesmo se for algo que o juiz deveria decidir de ofício. Então, o que levanta várias controvérsias aí entre os magistrados sobre algo que o juiz deveria decidir de ofício. No caso, sem requerimento da parte, o juiz poderia decidir alguma causa, especialmente relacionadas a normas de ordem pública, né? Então, o artigo 10 ele trata do princípio da não surpresa das decisões, justamente porque antes de se decidir, as partes vão poder se manifestar sobre algo, né? Ou também chamado aí de princípio da proibição do julgamento surpresa. Atualmente, como se trata de um novo Código de Processo Civil, ainda não se firmou a jurisprudência a respeito aí do artigo 10 sobre esse princípio da não surpresa, né? Que é um derivado propriamente do contraditório. O princípio do contraditório, como já ressaltamos em temas anteriores, traz a ideia da informação e da possibilidade de resposta a essa informação. E o artigo 10 trata aí do juiz em relação às partes quanto à sua manifestação e um determinado fundamento que seria utilizado em uma decisão. Temos aqui o enunciado, vários enunciados aí do ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O ENFAM reuniu vários magistrados para decidir aí o novo Código de Processo Civil e fez aí seus enunciados, sendo que os seus primeiros enunciados tratam justamente sobre o artigo 10, né, sobre esse princípio da não surpresa das decisões. O enunciado primeiro do ENFAM pode ser lido e é bem interessante, que trata sobre do que seria fundamento. O enunciado 1 diz que entende-se por fundamento, referido no artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015, o substrato fático que orienta o pedido e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Então, quando se for fazer o pedido, né, na petição inicial, existem os fundamentos jurídicos, né, que normalmente são as citações de jurisprudência, citações dos dispositivos legais ao caso. No caso, o que está dizendo aqui no enunciado número 1 do INFAM é que o juiz ele vai se ater aos fundamentos às questões fáticas que estão orientando o pedido, né, aos fatos, às provas que estão sendo utilizados que serão considerados como fundamento. Então, sempre quando for fundamentar, ou seja, o juiz vai estar relacionado a aquilo que foi avaliado com base em fatos, né, as provas e documentos relacionados ao fato. Tem também aí o enunciado número 3, que já desconsidera como exceções aí do artigo 10. Diz basicamente o enunciado número 3 do ENFAM
é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Então, sempre quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa, seria considerado desnecessário. Esse enunciado número 3 traz grande controvérsia aí por apresentar muita exceção à questão aí do juiz julgar de ofício sem poder aí escutar as partes sobre aquilo que iria decidir. Então, o Infam, de certa forma, tenta apresentar exceções ao artigo 10 aí, o que seria complicado no momento, né, já que a jurisprudência não se consolidou acerca do artigo 10. Existe também aí o Fórum de Debates e Enunciados sobre o novo Código de Processo Civil, aprovado em 26 de fevereiro de 2016 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nele traz aí dois enunciados interessantes, o enunciado número 5, que diz que não viola o disposto no artigo 10 a decisão que dá definição jurídica diversa, embora previsível aos fatos discutidos pelas partes. Então, basta verificar também o enunciado número 1 do Infam, que é justamente o mesmo entendimento do enunciado 5 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é justamente sobre definição jurídica como fundamento aí da petição inicial do advogado, não é a mesma coisa que a questão dos fatos que vai ser discutidos pelas partes. Então, fundamento dentro do artigo 10 é relacionada às questões fáticas e não às questões propriamente em termos jurídicos, definições jurídicas ou enquadramentos jurídicos atribuídos aí. O enunciado número 6 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz o seguinte: não depende de prévia manifestação das partes a decisão que fixa juros de mora, correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Mais uma vez aqui, assim como a Infam apresenta várias exceções ao artigo 10, também aí o enunciado número 6 do Tribunal de Justiça falando que não necessita de manifestação da parte quando o juiz for fixar aí, juros de mora, correção monetária, que são assim, termos que o juiz vai decidir propriamente dito na decisão, sem necessidade de consultar as partes sobre determinados valores que ele for fixar. Então, já de cara, a gente já percebe que esse artigo 10 vai apresentar uma série de jurisprudências com exceções em momentos que o juiz não vai precisar de manifestação das partes para determinados fundamentos de sua decisão. Então, esse é o artigo 10, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado as partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se fosse causa aí que o juiz vai decidir de ofício, mesmo em qualquer grau de jurisdição.